Será que uma criança consegue fazer um devocional proveitoso em 2 Crônicas? O assunto devocional infantil sempre gera muitas dúvidas, então sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de vir aqui relembrar alguns princípios para vocês do devocional infantil. Uma coisa importante é a gente lembrar que a criança que é cristã precisa fazer um devocional, assim como nós adultos. É o alimento para o nosso espírito, nós precisamos disso para alimentar o nosso espírito, para estarmos conectados com Deus, para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Só que as crianças têm desafios próprios da faixa etária que fazem com que o devocional precise de uma ajudinha a mais. E nós, como pais, temos a função de observar as dificuldades e ajudar as crianças a encontrarem estratégias para aproveitarem melhor o tempo devocional. Então, por exemplo, a Ana Júlia, aos 9 anos, ela não é tão disciplinada com o devocional como era a Manuela aos 9 anos, por uma questão de temperamento e personalidade diferente. Então, o que eu, como mãe, posso fazer para ajudar? Primeira coisa é um livro devocional, porque livro devocional é uma ótima estratégia, especialmente para as crianças. Para todo mundo, pode ajudar bastante, né? Muitos adultos gostam de livros devocionais, mas para as crianças eu vejo quase como essencial, porque ajuda realmente as crianças que fazem devocional sozinhas a concentrarem, a entenderem a aplicação da palavra de Deus de maneira prática no dia a dia. Também traz uma oração, muitas vezes, o que ajuda a criança. Além disso, a Ana Júlia faz a leitura da Bíblia todo dia, que é importante também, no meu ponto de vista. A criança, a partir do momento que ela já consegue fazer uma leitura mais fluente, ela precisa ser apresentada para a Bíblia, texto integral, para que ela possa fazer a leitura. Antes disso, nós fazemos com ela, mas depois ela vai fazer a leitura. Com a Ana Júlia, tem 2 estratégias que eu uso. Muitas vezes eu vou trazer ela para perto de mim. A Ana Júlia é uma criança que se dispersa bastante, então quando ela está fazendo devocional perto de mim, eu ajudo a dar umas puxadas na atenção dela quando ela está se dispersando. Então hoje aconteceu isso, eu estava limpando a cozinha e ela fazendo devocional ali na mesa de jantar, o que permite que eu possa dar umas puxadas se ela começa a se distrair. Além disso, uma das regras do devocional da Ana Júlia é que ela precisa sempre fazer uma anotação no final do devocional. Por que isso? Primeiro, porque a gente já sabe que quando a gente anota, a gente tem uma memorização melhor daquilo que a gente está escrevendo, mas também porque quando ela tem que anotar como uma obrigação, ela faz as leituras dela, tanto do devocional quanto da Bíblia, com uma atenção maior, procurando o que eu vou anotar, o que eu vou anotar. Porque eu sempre digo que ela tem que anotar alguma coisa que chame a atenção dela, nem que seja copiar um dos versículos citados ou uma frase citada no livro devocional. E hoje, especificamente, ela estava ali fazendo o devocional dela e ela, do nada, falou assim para mim: eu achava que o rei Asa era um rei bom. Primeira coisa, eu sabia quem era o rei Asa e eu conhecia a história do rei Asa, então eu não fui pega desprevenida por esse assunto. E eu pude olhar para ela e falar: pois é, filha, ele era um rei bom, mas no final da vida ele desvirtuou. Então, no final da vida, ele se tornou orgulhoso e ele se afastou de Deus. E é por isso que eu sempre oro, falo: Deus, por favor, me ajuda a me manter fiel até o fim. Não permita que eu me desvie no meio do caminho, mas que eu possa permanecer com meu coração fiel até o fim. E ainda falei do versículo de Coríntios, né? Falei, tem um versículo em Coríntios que fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque todos nós corremos o risco de acabar como o rei Asa e outros reis que a Bíblia conta aí em crônicas, né? Reis que eram bons, mas no final da vida se desvirtuaram. Então eu comentei isso com ela e ela continuou então fazendo a leitura para terminar o devocional e depois ela deixou ali no caderninho dela a anotação. E eu queria mostrar para vocês verem que como uma leitura simples, gente, sério, o devocional dela não dura 10 minutos. E como isso pode falar com ela, mesmo uma criança de 9 anos pode ter um aprendizado lá em 2 Crônicas. Então ela escreveu ali um versículo que estava no devocional dela, que era sobre perdão, Mateus 6,14, e depois ela escreveu assim, ó: Asa era bom, mas ao longo de sua vida foi ficando mal. E ela escreveu: querido Deus, me ajude a não virar perversa ao longo do tempo, igual alguns dos reis de Israel e de Judá. Amém. Então, que essa seja a nossa oração, que a gente não venha se desviar ao longo do tempo, mas que também a gente venha orar para que os nossos filhos tenham compreensão da palavra de Deus e possam aplicar em suas vidas. Não existe texto bíblico que seja difícil demais para uma criança compreender e ser alimentada no seu espírito.